Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre I/O Streams. O que será que são I/O Streams? Stream é uma linguagem, é uma palavra da língua inglesa que quer dizer um fluxo contínuo de alguma coisa. Em computação, em geral, é um fluxo de dados. Tá? Quando a gente fala de I/O Streams, I/O é entrada e saída, ES em português, né? Entrada e saída de dados. Então Java oferece uma forma padronizada de fazer entrada e saída de dados utilizando o que a gente chama de streams, que é uma coisa que já tinha aparecido antes em linguagens como Smalltalk, e Java acabou incorporando isso. Tá? Então, uma forma padrão, uniforme de você tratar entrada e saída de dados. Mais para frente a gente vai ver que streams pode ser utilizada para processamento de dados também, mas aqui na aula de hoje eu vou falar só sobre entrada e saída de dados. Tá? Então, uma coisa legal de streams é que você tem uma forma uniforme de tratar a entrada de dados que venham de diferentes lugares. Então, não interessa se os dados de entrada vêm de um arquivo, vem da rede por meio de um socket TCP/IP, se vem do teclado, o usuário digitando, ou vem de um array, por exemplo, dados que estão num array, pode ser dados de entrada também. Usando streams, você lê dados de todos esses lugares de uma forma uniforme, utilizando uma interface padrão. E a mesma coisa a saída, tá? Então você pode fazer saída de dados para um arquivo, para a rede, para uma máquina remota, mandando para uma impressora, mandando mostrar na tela ou mandando guardar num array, sempre usando a mesma interface, uma interface padrão, que isso é o que os streams permitem, tá? Além disso, vocês já aprenderam, né, que sistemas operacionais costumam ter a entrada padrão e a saída padrão. No Unix tem a entrada padrão, a saída padrão e tem também a saída de erros. Né? Em Java tem variáveis que guardam streams para essas coisas. Tá? Então system.in, ou seja, a variável in da classe system de Java, ela contém um input stream, que é um stream de entrada, que é a entrada padrão do seu programa. Então a entrada padrão normalmente é o que o usuário digita no teclado, né? Mas você pode redirecionar a entrada padrão para outra coisa usando um comando do seu sistema operacional. A saída padrão do seu programa, que normalmente é o que imprime na tela, mas você pode redirecionar também, está guardada na variável system.out, e essa variável ela é do tipo printstream. E essa classe printstream tem métodos tipo método print alien, que você já está acostumado a usar. Né? É um tipo específico de stream que oferece o método print. Né? E você pode, normalmente isso mostra na tela, mas você pode redirecionar essa saída padrão para imprimir as coisas num arquivo ou em outro lugar. Né? E tem o system error, quando acontece algum erro, você quer dar uma mensagem de erro para o usuário, daí você joga isso na forma de um print stream no system.error. Tá? Mas vamos ver como funcionam as classes stream em Java. Tá? Antes de mostrar esse exemplo, aqui é um exemplo de file input stream e file output stream, eu quero abrir aqui na internet, tem uns tutoriais interessantes. Tá? Então tem esse site Tutorials Point, que tem alguns bons tutoriais de streams, e tem o site da Oracle oficial da documentação de Java, que também tem bons exemplos de documentação. Tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, os tipos de stream. Você tem um input stream, são uma entrada de dados, e output stream, que é um stream para saída de dados. E daí, dentro do input stream, você tem vários tipos. File input stream, que é para você ler dados de um arquivo. Byte array input stream, para ler dados de um array de bytes. Tem o Object Input Stream. O Object é bastante interessante. É um jeito de você ler dados de um stream e criar objetos a partir desses dados. E tem o equivalente, que é o Object Output Stream, que é uma forma de você pegar objetos em Java e guardar esses objetos, tornar os objetos persistentes, por exemplo, guardando num arquivo. Tá? Então você pode ter o seu programa onde você cria objetos numa classe que você inventou e você quer guardar isso de forma persistente num arquivo. Você pode criar um Object Output Stream e salvar esses seus objetos num arquivo. Posteriormente você pode usar um Object Input Stream para recuperar os objetos
na memória, tá? Note que a gente não está falando das classes, estamos falando dos objetos, dos dados em tempo de execução, tá? Então, o Object Input Stream e Output Stream permitem você fazer isso. Daí, nesse Filter Input Stream e Filter Output Stream, é um conjunto de classes que a gente tem ali que também são bastante interessantes. Vou abrir aqui na documentação da padrão de Java. Então, o Filter Input Stream tem todos esses tipos de subclasses aqui que fazem coisas bem interessantes. Então, por exemplo, Buffered Input Stream é um tipo específico aqui onde ele faz a bufferização dos dados de entrada. Por que isso é útil? Em vez de você ler byte a byte os dados de entrada, que é o que você faria se você tivesse, por exemplo, um byte input stream, você pode ler os dados em grandes conjuntos. Por quê? Por exemplo, se você vai ler de um arquivo de byte a byte, e o arquivo tem 1 milhão de bytes, você vai acabar fazendo 1 milhão de chamadas ali ao sistema operacional para ler byte a byte. O que funciona, mas tem um custo adicional, né, que a gente chama de um overhead. Então esse buffer de input stream, o que ele faz você vai fazendo, quando você faz uma chamada, ele já traz para dentro da máquina virtual Java uma grande quantidade de bytes, por exemplo, 1024 bytes de uma vez. E daí toda vez que você vai fazendo as próximas chamadas, ele pega desse buffer de 1024, vai pegando um por um até ler todos os 1024. Quando acaba de ler todos os 1024, aí sim ele pega mais um bloco inteiro do disco. Então ele evita ficar fazendo chamadas ao sistema operacional a cada byte que você está lendo. Então esse é o Buffered Input Stream. Tem outros, por exemplo, tem o Cipher Input Stream, é um jeito de você cifrar, criptografar os dados que você está lendo ou escrevendo. Tem esse Data Input Stream, é um jeito de você, se a gente ver aqui a documentação, você pode ler e gravar dados usando diferentes tipos da linguagem Java. Então, se a gente for aqui na documentação, a gente vê que eles têm métodos tipo read boolean, read byte, read char, read double, read float e assim por diante, ou ler uma linha inteira, né? Vários tipos aqui, ler um caractere em padrão UTF. É uma forma de você, por exemplo, criar um arquivo binário, aí não é um arquivo texto, binário com diferentes tipos de dados da linguagem Java, né? Então, se você fizer um read long, que ele vai fazer o long, se não me engano, acho que são 4 bytes, né? Não tenho certeza, mas ele lê esses 4 bytes de uma vez e devolve um long como isso, tá? Se você fizer um read double, o double são um monte de bytes ali, né? Ele vai ler todos aqueles bytes do double que estão no arquivo e vão gerar um double para você. Então é um jeito de você armazenar num arquivo ou enviar via rede ou de outra forma dados de diferentes tipos usando esses tipos primitivos de Java, tá? Então esse é o Data Input Stream e tem o equivalente que é o Data Output Stream. E tem vários outros coisas interessantes. Então, por exemplo, Deflator Input Stream e o Inflator Input Stream é para você comprimir e descomprimir dados, tá? Então uma coisa aí pode ser bem útil em diferentes contextos, tá? Então tem todos esses tipos ali de streams que a gente pode utilizar para fazer diferentes coisas e sempre que dizem respeito à entrada e saída de dados e dados em diferentes formatos, comprimido, criptografado e assim por diante, tá? Vamos ver um exemplinho aqui de como que a gente usa. Eu tenho aqui um exemplo de código para a gente. Então vamos ver aqui um exemplo de File Input Stream e File Output Stream, tá? Então eu tenho uma classe CopyBytes, que o que ela faz, ela tem duas variáveis in e out que vão guardar um File Input Stream e um File Output Stream. Então aqui dentro desse meu bloco de try, eu vou primeiro criar um novo File Input Stream passando como parâmetro o nome de um arquivo de entrada e guarda a variável in. E daí eu crio um novo File Output Stream passando como parâmetro um nome de um arquivo aqui, de arquivo de saída. Esqueci da palavra saída, mas seria um arquivo de saída.txt. Então crio esses dois streams e guardo a variável in e out. Daí eu tenho uma variável c aqui para me ajudar e eu vou usar o método read do file input stream para ler 1 byte por vez desse arquivo de entrada. E se a gente for olhar a documentação
do read, quando termina o arquivo, ele devolve -1. Então, enquanto não for -1, eu vou lendo esses bytes de entrada e vou gravando usando o método write, tá? Então é bem comum esses streams terem os métodos read e write para leitura e escrita. Então aqui vou lendo bytes da entrada e vou jogando na saída, tá? No final, se no meio do caminho der alguma exceção, esse try vai capturar a exceção. Como não tem um catch, ele não vai fazer nada com a exceção. O que ele faz, ele vai jogar a exceção. Por isso que tem aqui em cima esse throws IO exception, tá? Então, se algum desses comandos, 1, 2, 3, 4 comandos aqui, derem alguma exceção, ele vai jogar essa exceção lá para cima. E, dando ou não dando exceção, ele executa esse pedaço que está no finally, tá? O que faz? Que tem no finally? Ele faz, ó, se o meu stream de entrada, o win, não for nulo, então você chama o win.close para fechar aquele stream. Fechar um arquivo é muito importante, porque se você não fechar o arquivo, não tem garantia de que tudo que você mandou para aquele arquivo foi gravado realmente no disco, tá? Então esse in.close é o que vai garantir que as coisas realmente foram gravadas no disco, tá? E daí tem o out, também o arquivo de saída, né? O in é o arquivo de entrada, o out de saída a gente também fecha ele aqui, tá? Se der alguma exceção em qualquer um desses comandos, inclusive no close, ele vai jogar a exceção aqui. Então esse é um exemplo bem simples onde eu leio byte a byte de um arquivo e jogo para outro arquivo, tá? Resumindo, então, streams é uma forma organizada de lidar com fluxos de dados. E é legal porque ele oferece uma interface uniforme, então a gente consegue ler e escrever dados do mesmo jeito, não interessa se os dados vêm de um array, se eles vêm de uma conexão de rede, se vêm de um arquivo, se vêm do teclado, se eu estou jogando na tela, sempre aquela mesma forma, mesma interface de fazer essa entrada e a saída. E também permite a composição de streams, a gente pode pegar um stream e colocar outro stream por fora. Então, por exemplo, a gente pode ler de um arquivo e daí a gente colocar em torno disso um stream que vai fazer a criptografação daqueles dados, e daí eu pego esses dados e jogo com um arquivo de saída, mas antes de jogar realmente com um arquivo de saída, eu coloco um outro stream no meio que vai fazer a compressão daqueles dados, de forma que o arquivo sai, os dados saem de um arquivo, são comprimidos e criptografados, jogados em outro arquivo. E o que eu vou fazendo é compondo um stream dentro do outro stream, tá? Então é um jeito bem poderoso de fazer bastante processamento de dados. Não perca o próximo capítulo, nosso próximo vídeo, que vai ser muito legal, porque a gente vai mostrar como que a gente pode usar streams para fazer transmissão de dados via internet, tá? Então a gente vai falar de network streams, streams de rede que vão utilizar soquetes, que soquetes é uma ligação que conectam duas máquinas na internet e a gente manda dados de uma máquina para outra. Então não percam.